Olá, seja muito bem-vindo ao Coroado nas Casas. Aqui o nosso objetivo é trazer um culto especialmente para você e sua família no conforto do seu lar. Sabemos que uma rotina pode ser corrida, mas também sabemos da importância de ter um momento de paz e conexão com Deus. No Coroado nas Casas, queremos que você faça parte de uma grande família. Vamos louvar juntos, refletir na palavra de Deus e fortalecer a nossa fé. Então prepare seu coração, reúna sua família e vamos juntos aproveitar esse momento de adoração. Bem-vindo a mais um Coroado nas Casas. Esse é o momento da palavra, onde Deus fala algo a nós. E nós, como servos de Deus, sempre ansiamos em podermos ser usados por Deus como um instrumento eficaz nas mãos dele, né? Assim como um pedreiro usa um nível durante toda a obra para auxiliar ele a ver o nível das paredes, do solo, e que no fim essa obra venha a ser uma obra perfeita, assim nós também queremos ser usados por Deus. Assim como um barbeiro tem uma máquina que auxilia ele durante todo o corte, com cada detalhe, para que no fim o corte venha a ser perfeito, assim nós também queremos ser usados por Deus como um instrumento eficaz em suas mãos, sabe? E é sobre isso que Deus quer falar conosco hoje, sobre ser um instrumento eficaz nas mãos de Deus. E para nós analisarmos um pouco, para a gente pensar um pouco sobre isso, nós vamos estar lendo um texto que fica no livro de Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao 39. É um texto muito conhecido do Filipe, o eunuco etíope, que diz o seguinte, a partir do 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada do deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho o alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rei da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava a caminho de volta. Sentado numa carruagem, lia em alta voz o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu à carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe, o senhor compreende o que lê? O homem respondeu, como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar ao seu lado. Era esta passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar dos seus antecedentes? Pois a sua vida lhe foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhes as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse, veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse, nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou a carruagem parar. Os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu a viagem cheio de alegria. Com certeza, independente da ótica que você tenha desse texto, você vai concordar uma coisa comigo. Filipe foi um instrumento eficaz nas mãos de Deus. Ele foi direcionado até o perdido. Ele se aproximou do perdido. Ele pregou para o perdido e logo após ele batizou esse homem que agora já não era mais perdido. Ele era um discípulo de Jesus. Filipe foi um instrumento eficaz nas mãos de Deus. E Deus quer nos ensinar algumas características para que nós venhamos ser um instrumento eficaz nas mãos dele, sabe? E aqui o primeiro ponto que nós podemos destacar fica no versículo 29. Então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se e acompanhe a carruagem. Isso aqui é algo simples. Antes disso, um anjo da parte de Deus também já tinha direcionado a Filipe ir para lá. E agora, o próprio Deus, o Espírito de Deus estava falando com Filipe, direcionando ele a se aproximar da carruagem. E essa primeira característica é algo simples, mas nem sempre fácil, que é ouvir a voz de Deus. A primeira característica que nós precisamos ter para sermos um instrumento eficaz nas mãos de Deus é ouvir a voz de Deus. Sabe? Será que no nosso dia a dia, nos nossos momentos devocionais, nós temos só falado e só buscado, ou às vezes a gente também tem parado para ouvir o que Deus quer de nós? O que Deus quer para nós hoje, não só para daqui 5 anos, não só planos futuros, mas o que Deus tem falado conosco hoje? Será que nós temos ouvido a voz de Deus? Sabe? Esse é um ponto muito importante e é o primeiro a ser destacado aqui. O segundo fica lá no versículo 34 e 35. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me,
o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe começou, a partir dessa passagem das Escrituras, a anunciar o Evangelho das Boas Novas de Jesus. O segundo ponto é o seguinte: nós temos que conhecer a palavra de Deus. Sabe, Filipe tinha se aproximado, conversado com o eunuco, ele chamou ele para cima da carruagem. E então, naquela conversa, Filipe viu qual era o texto que ele estava lendo. No meio disso, Filipe já se tocou e ele sabia literalmente o caminho, o que aquele texto estava dizendo, tudo que Cristo sofreria ainda por nós, né? Na época de Filipe, Jesus já tinha sofrido, mas naquele texto Cristo ainda sofreria. Então ele sabia muito bem pregar o Evangelho a partir daquele texto, até onde eles já estavam naquela época. Sabe, será que nós temos esse domínio de conhecer a Deus e pregar a palavra de Deus de uma forma que, independente de qual texto caia, independente de qual seja a pergunta que a pessoa faça para você, você consiga apontar Jesus Cristo para essa pessoa? Só tem uma forma de nós conseguirmos fazer isso, que é conhecendo a palavra de Deus, conhecendo tudo que Ele nos deixou e assim conhecendo mais dEle, sobre Ele e tudo que Ele já fez e o que Ele tem para fazer na nossa vida. Então, o segundo ponto de destaque para que nós venhamos ser um instrumento eficaz nas mãos do Senhor é conhecendo quem Ele é, conhecendo a Sua palavra. E o terceiro ponto que nós podemos destacar, sabe, para que nós venhamos desenvolver algumas coisas em nós para sermos um instrumento eficaz nas mãos do Senhor, é o seguinte: versículo 36 e 37 diz: prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sabe? O terceiro ponto que nós podemos destacar é o seguinte: um servo de Deus, para ele ser um instrumento eficaz nas mãos do Senhor, ele tem que entender o tempo das coisas. O eunuco já estava ali provavelmente emocionado de ter recebido a palavra, de ter entendido quem era Jesus, e a primeira oportunidade que ele viu de água, ele falou: o que me impede de ser batizado? Mas Filipe, ele foi sério, mas também eficaz na sua frase. Nada te impede, e realmente nada te impedia, se você crê de todo o coração. Nós sabemos muito bem que o batismo é a proclamação da nossa fé, é quando nós testemunhamos e dizemos às pessoas que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Então, antes de sermos batizados, nós temos que crer de todo o coração. E Filipe entendia isso, existe um tempo para cada coisa. E ele disse: nada o impede, se você crê de todo o coração. Então, o etíope, ele proclama sua fé ali, né? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E então o batismo acontece, sabe? Então, nós também temos que entender muito bem o tempo das coisas, para que nós não venhamos trocar as situações, trocar os tempos e muitas das vezes não sermos eficazes na nossa caminhada com Deus e com o nosso serviço com Deus. E aqui Filipe mostrou que se o tempo não fosse o correto, se o eunuco ainda não tivesse entendido, ele ainda não poderia ser batizado. Ele entendeu o tempo. Então fica aqui essas 3 características que nós precisamos desenvolver para sermos um instrumento eficaz nas mãos do Senhor. Primeira característica, nós temos que ouvir a voz de Deus, até mesmo para nós sermos direcionados por Deus. Segunda característica, nós precisamos de conhecer a palavra de Deus, conhecer quem o Senhor é, para que nós possamos levar essa palavra ao próximo. E a terceira característica é simples, mas também nós temos que ter muita atenção com ela, que é de entender o tempo das coisas, para que nós não venhamos queimar a largada e muito menos venhamos fazer algo que não seja da vontade de Deus. Amém? Olá pessoal, estamos aqui finalizando mais um dia de batismo na Igreja Coroado, em que vidas estão sendo entregues a Jesus, confessando como nosso único e suficiente Salvador. Mas para que isso aconteça, precisamos fazer missões. E esse mês de outubro é o mês de missões na Igreja Coroado. Nós temos programações incríveis para vocês. E olha, no dia 26/10 teremos a Escola de Missões, com os missionários Humberto, Tiago, Danube e Julie. Faça sua inscrição pelo Fiel Web. E no dia 27 de outubro, nos cultos das 18 e das 20, na Igreja Sede Coroado, teremos os missionários diretamente da Indonésia, Humberto e Danúbia, trazendo a palavra. E para encerrar o mês, no dia 30/10, teremos o culto de missões, às 20 horas. A palavra do Senhor nos diz, em Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Chegou o momento de você ofertar e dizimar na casa do Senhor. Deus te abençoe.
Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Chegamos ao fim de mais um Coroado nas Casas. Eu peço que Deus esteja abençoando você e a sua família. E nós te esperamos aqui no nosso canal do YouTube às 20 horas na próxima quarta-feira.